Oi, se você ainda não sabe meu nome, é porque você começou pelo vídeo errado. Agora, a gente vai começar a falar da torra propriamente dita. No primeiro vídeo, eu dividi a torra em 3 fases diferentes. A secagem, o escurecimento e a finalização. Eu vou começar agora falando da primeira parte, da secagem, a desidratação do café, que simplesmente é você retirar a umidade do café. Em outras palavras, a água livre que está presente nos interstícios da semente, ela evapora. E essa fase termina quando tem uma redução de umidade suficiente para poder dar início às reações químicas e aí sim partir para a fase 2. E o que acontece durante essa primeira parte é o que a gente vai ver agora. E para auxiliar a gente vai começar a observar as características organolépticas da semente. No nosso caso hoje, o odor e a cor. O café verde, cru e vivo, né? Ele tem aquele cheiro característico vai ser difícil explicar por aqui, e aquela cor verde azulada por causa da clorofila, da antocianina e de outros componentes. E essa cor e esse odor, eles vão se alterando durante todo o processo de torra. Para a primeira parte de secagem, a gente vai ter que ficar atento na redução desse aroma de café cru e a mudança de cor do verde azulado para um amarelo palha. Quanto ao cheiro, quimicamente não está acontecendo nada ainda com sua semente. Então por isso que é difícil ter um ponto tão perceptível. Mas quando começa a sentir aquele cheiro de massa crua, ou de quando estão sovando o pão, isso é a quebra do amido. E isso já marca o início da segunda fase, de escurecimento. Então a gente sabe o ponto que já começou a seguinte. Então um pouquinho antes desse é o final da minha fase de secagem, da minha primeira parte. Quanto à cor, esse verde azulado ele vai chegar a um ponto que vai ficar escuro, que é devido à migração de água para a superfície, e conforme ele vai perdendo umidade, ele vai tendendo para um amarelo até um palha, cor de palha. E esse é o nosso limite da primeira fase. Então a gente tem esses 2 fatores comparativos do odor, quando começa o odor de massa crua, de amido, com a cor mudando também. Então, observando essas 2 características, a gente consegue descobrir onde está o final de uma fase e início da outra. E essa mudança de etapa, a gente também consegue perceber com a demanda de energia, a queda do gradiente. Aquela questão que eu falei no primeiro vídeo, do calor latente, do calor sensível, e de começar a ter mais reação acontecendo agora, que vai demandar mais energia. Se você não tiver com uma carga térmica muito exagerada, vai ser nítido essa queda do gradiente nessa etapa. Então a gente vai ter 3 formas de confirmar que a gente está mudando de etapa. E essa fase é única porque ela não tem reação química, só física. Então não vai afetar o sabor da minha torra, mas ela vai influenciar no andamento das reações seguintes. A velocidade, por exemplo, que a gente vai estar conduzindo a nossa torra, que é mostrada para a gente através do delta, do RO, do gradiente, ela depende totalmente dessa primeira parte. Se você começa com um delta, se você vai iniciar essa fase com um delta muito alto, você não vai conseguir baixar ele tão simples assim, e nem o contrário. Então, o delta que você está criando nessa primeira fase vai influenciar toda a sequência da sua torra. E essa velocidade que está sendo conduzida à torra, o delta, ele também influencia na construção da pressão interna da semente. E para uma reação química acontecer, a gente vai depender do tempo que ela está passando, de uma temperatura específica e depende também da pressão. A pressão mais alta, ela facilita as reações químicas acontecerem e vice-versa. Então, tecnicamente, apesar da parte de secagem não influenciar no sabor do café, ela vai influenciar no controle das suas fases seguintes. Eu queria só deixar claro para ninguém se perder que replicar uma curva de torra é tão importante quanto construir uma curva de torra do zero. E eu vou estar sempre falando dos 2. Então, ao mesmo tempo que eu comento o que acontece quimicamente na semente, o que é útil para a gente construir uma curva de torra do zero, ou ir melhorando uma curva de torra, eu também falo fisicamente o que acontece, que isso é útil para replicar uma curva de torra, para a gente conseguir seguir um perfil que já foi criado, que já foi testado e está perfeito, a gente conseguir manter a consistência nele, então ter qualidade sempre. E aí quando a gente vai começar de fato a torra, que é jogar as sementes dentro do cilindro, dentro do torrador, a gente vai ter o quê? A carga inicial
quanto de café que eu estou colocando dentro do meu equipamento, que é o ideal a gente sempre trabalhar com a mesma, a gente já falou sobre isso, e a temperatura de lançamento, que tem que estar estável. E não existe temperatura de lançamento ideal, não tem uma temperatura perfeita. Cada equipamento vai ser diferente, cada café vai ser diferente, cada mesa de torra, cada torrador vai ter uma preferência. E se você nunca usou um equipamento, aí você começa pelo café mais barato, e até pegar o jeito do equipamento, você vai começar a entender como ele trabalha, as faixas de temperatura que você consegue usar como temperatura inicial até a temperatura final, e a partir daí você vai aprimorando suas torres nesse equipamento. E quando você já está acostumado com esse equipamento e recebe um café novo, já consegue estimar uma temperatura inicial melhor. E a partir daí você vai fazer suas torres de sacrifício e vai adaptando ao longo das torres seguintes até chegar no seu perfil ideal. Então assim que eu lanço meu café, eu dou início à torra. Eu começo a marcar o tempo e a temperatura vai começar a variar. No início, de alguns segundos até alguns minutos, essa temperatura ela vai começar a cair até chegar a um ponto em que ela se estabiliza e aí sim começa a subir. Esse ponto de estabilização, ele também é chamado de turning point. E essa queda de temperatura acontece porque, na verdade, o termômetro que está dentro do meu cilindro, que é a temperatura que eu tenho marcando no meu visor, ela está a uma temperatura alta, só que o meu café está a temperatura ambiente. Então, o meu café está frio, quando ele cai dentro do cilindro, ele vai estar resfriando o termômetro. O termômetro, seu cilindro, vai estar perdendo calor para o café, vai estar cedendo energia para o café, então essa temperatura, por isso que ela tem temperatura baixa. Só que, na verdade, para o café, o que realmente acontece, ele vai começar a certo ponto da sua temperatura ambiente, e essa temperatura sempre vai estar subindo, até igualar aqui. É que até hoje não inventaram uma forma mais eficiente de medir essa temperatura real do café. O mais próximo que a gente conseguiu foi isso e está satisfatório até então. Então, voltando para o nosso ponto de equilíbrio, que é o ponto que a temperatura chega no mínimo durante a torra, ele é muito importante para controlar a torra, porque ele é a primeira referência que a gente consegue ter no processo todo. Então, se ele está muito adiantado, quer dizer que eu estou com baixa energia no meu sistema. E se ele está muito adiantado, é ao contrário, quer dizer que eu estou começando essa torra com uma alta energia. E só essa diferença, no tempo que acontece o ponto de equilíbrio, se ele acontece um pouco antes ou alguns segundos depois, isso já é suficiente para tirar sua torra do padrão. Para consertar isso, nas torres seguintes, é simples, é só a gente alterar a temperatura de lançamento. Mas por que acontece essa diferença se minha temperatura de lançamento estava estável? É que ao longo da torra, pela retenção de calor, seu equipamento ele vai acumulando energia. Então, para as torres seguintes, as peças, todos os componentes do equipamento, eles vão cada vez mais esquentando. Inclusive, o ambiente também vai variando. Às vezes esfria, às vezes esquenta, então tudo vai estar sendo alterado e vai ter que ser adaptado ao longo da torra. É normal, então, principalmente pela questão do acúmulo de energia, que suas primeiras torres elas exigem uma temperatura de lançamento um pouquinho mais alta. Isso não é porque seu equipamento é quebrado, isso é comum. E aí eu começo a torrar, minha torra sai um pouco do padrão, eu sei que nas torres seguintes provavelmente vou conseguir acertar isso, mudando a temperatura inicial. Mas beleza, e a torre que eu estou fazendo agora? Agora eu tenho que reagir para conseguir fazer com que minha torre que eu estou fazendo agora comece a se igualar com a minha torre de referência. E aí, a partir do ponto que eu conseguir igualar, elas seguirem igual até o final. Então, para conseguir reagir e me encaixar na minha curva de torre, eu tenho que manipular minhas variáveis. Só que eu tenho que lembrar da importância do delta. Até coloquei ele aqui para dar um exemplo, mais ou menos o que está acontecendo com essa curva aqui. A gente tem que observar o delta porque ele é muito importante. Ele é a nossa inércia térmica, ele é a velocidade que a torre está sendo conduzida. Eu já falei isso, mas esse conceito é muito importante, então vou ficar sempre repetindo. O delta, ele é o que vai ser o que a gente tem que se basear para conseguir igualar as curvas de torre, para conseguir fazer qualquer mudança na curva de torre. A gente tem que estar pensando no delta e não na temperatura que está marcando só.
Então vamos dizer que essa torre minha teve uma energia menor no início, ela estabilizou num ponto mais longe e uma temperatura mais baixa. Então vamos dizer que foi mais ou menos aqui, como se tivesse feito esse percurso. Então eu estou tentando aqui correr atrás do prejuízo. Eu quero chegar e igualar para fazer essa curva até o final. Eu não estou querendo ficar abaixo dela. Então, eu estou um pouco abaixo dela, eu tenho que igualar essa curva. Eu estou numa temperatura abaixo da que eu deveria estar nesse momento. Então, a forma mais simples, aumentar a carga térmica. Só que se eu olhar só para a temperatura, o que vai acontecer? Isso aqui é a minha torre de referência, é o que eu quero fazer. Eu estou querendo copiar essa curva daqui. Se eu olho só a temperatura que eu deveria estar, beleza, eu vou aumentar minha carga térmica, eu vou chegar nela. Só que o problema é que se eu cegamente só olhar a temperatura, eu posso estar trabalhando com um delta maior do que, por exemplo, aqui, o delta está caindo. Se eu chegar nessa temperatura, por exemplo, com o delta subindo, vamos dizer que eu cheguei lá, consegui chegar nela com delta de 20, provavelmente quando eu chegar por aqui, eu vou chegar e passar direto. Meu objetivo é chegar e me manter igual. Então, se eu vou só olhando a temperatura e tentando bater nessa temperatura, o que acontece vai ficar um jogo de gato e rato. Eu vou passar muito, aí quando eu reduzir, eu vou reduzir muito. Então, eu tenho que fazer esse encaixe de curva o mais suave possível. E a forma que eu consigo fazer isso mais suave é observar o delta que eu tenho de referência e o meu delta atual. Então, eu tenho que chegar na temperatura que eu tenho como objetivo, porém, com o delta similar. Então, só resumindo o que eu falei, meu objetivo é, de fato, me manter nessa curva, é fazer essas temperaturas ficarem batendo igual a que eu tenho de referência, com a que eu estou fazendo, que eu vou ter essa aqui, vou estar olhando para uma, e vou estar tendo no meu marcador ali, na minha tabelinha, vou estar preenchendo a outra. Eu quero que, a partir de certo ponto, elas comecem a igualar a temperatura e o tempo certinho, e elas consigam seguir assim até o final. Só que para chegar nessa temperatura e nesse tempo que eu quero igualar, eu tenho que ficar focado principalmente no delta. Se o delta não estiver começando a parear também, eu não vou conseguir nunca e vou ficar nesse gato e rato que eu falei antes. E agora a gente consegue entender melhor o que eu tinha falado antes, que essa fase, apesar dela não influenciar no sabor do café, como não está tendo reação química, não vai interferir no sabor final, porém, ela vai interferir nas fases seguintes. E a partir daqui, a partir dessa segunda fase, tudo que você tiver de diferente na curva vai dar um resultado diferente. Então, qual é a grande sacada? Se aqui eu não tenho influência no meu sabor, mas tem influência na fase seguinte, essa etapa é a melhor etapa que eu tenho para conseguir estabilizar a minha curva de torra. Então, se eu consigo, antes de chegar na fase 2, igualar a minha curva, e a partir daqui, chegar com a minha curva igual até o final, independente do que aconteceu aqui antes, isso quer dizer que eu vou ter uma consistência na minha torra. Uma torra que começou antes da etapa 2, eu consegui estabilizar ela, vai ser uma torra de consistência perfeita. Então começa a surgir a questão, se essa fase ela não interfere no meu sabor, eu consigo fazer ela muito comprida ou então eu consigo fazer ela muito curta também. O problema de fazer esse perfil muito longo é que você acaba gastando mais tempo torrando e também gasta mais energia, então economicamente não é uma opção muito boa. E também fazer muito curto, o que acontece, a gente viu que esse é o momento que a gente tem para conseguir acertar nosso perfil, conseguir acompanhar. A gente viu que existe uma dificuldade de acertar e o que ideal é acertar antes de chegar na parte 2. Então, o que acontece? Se você encurtar muito, você vai ter menos tempo para reagir. E também, as inércias térmicas vão estar maiores. Então, qualquer mudança vai ser muito drástica. É um pouquinho mais complicado de seguir um perfil mais curto. Mas é possível. Uma pessoa mais experiente ou equipamento maior, que tem uma estabilidade térmica melhor do que um equipamento pequeno, você consegue ter um perfil curto, no geral, não só a primeira etapa, e ainda assim manter uma consistência boa.
Só que tem um ponto que a gente consegue chegar, que é extremamente curto, para essa fase de secagem, que a gente pode começar a causar alguns efeitos. E a gente vai falar sobre eles agora. Um perfil com tempo de secagem muito curto, ele perde homogeneidade, porque você tem cafés com tamanhos diferentes, sempre. E isso vai ser acentuado se você estiver trabalhando com um café com uma qualidade um pouco inferior. Você vai ter mais diferença de tamanho de grão, e isso vai influenciar ainda mais na sua falta de homogeneidade. E por que tem essa falta de homogeneidade? A gente tenta pensar aqui em duas sementes de tamanho diferente. Pega um ponto no meio de uma e outro ponto no meio da outra. Existe uma distância a ser percorrida pela água para sair essa umidade. Então o que acontece é que o café que tem o tamanho menor, ele provavelmente vai secar antes. Enquanto esse café aqui, ele ainda vai ter uma umidade relativamente mais alta. Esse café vai acabar começando a fase 2 antes desse aqui chegar na fase 2. Então, enquanto um café ainda vai estar na fase 1, esse aqui já começou a fazer reações químicas. E essa diferença vai ser levada ao longo de toda a torra. Então pode chegar ao ponto de um café, no final, estar torrado, pode estar queimado demais, enquanto o outro café ainda está subtorrado. E outra questão também, que vai ser influenciada pelo tempo de secagem, o tempo de torra total, e também vai contribuir na uniformidade, vai ser a questão da transferência de temperatura dentro da semente. E como que é feito esse transporte de temperatura na semente? Você tem o núcleo da semente e você vai ter a parte da superfície dela, a parte que você está conseguindo ver de fora. A semente ela vai entrar com temperatura ambiente, então toda ela vai estar a temperatura do seu ambiente, sei lá, 25 graus. E o que acontece? Que quando entra no torrador a 150 graus, vai estar 150 graus aqui fora. Então a temperatura da superfície vai estar ali perto de 150, vai começar a vir para cá, enquanto essa temperatura que estava a 25, ela vai aumentando. Só que quando essa temperatura que veio migrando de fora para dentro, chegou no núcleo e aqueceu ele, essa temperatura de fora, ela também aumentou. E por aí vai, ela vai sempre mandando mais calor para dentro. O que acontece é que esse núcleo, ele sempre vai estar um pouco abaixo da temperatura da superfície. E conforme você tem calor sendo cedido para a semente, essa temperatura do núcleo sempre vai estar mais fria do que a temperatura externa. A grosso modo, a gente pode dizer que a temperatura externa da casca da semente seria essa temperatura principal que a gente está vendo, e a temperatura do núcleo vai começar de um certo ponto e vai chegando cada vez mais perto, mas não vai estar tocando. Então sempre que a gente estiver cedendo temperatura, que estiver ligada a chama, essa temperatura da casca vai estar maior. Então o que acontece? Como a gente vai estar ficando muito próximo, quer dizer que o café ele vai começar a ter um desenvolvimento mais parecido do núcleo com a parte externa. Por isso que se você tem uma torra muito curta, e seu café, o núcleo dele vai chegar próximo só no final da torra. Então o que pode acontecer é você estar com o seu interior do café ainda cru e com a parte externa já queimada. E essa diferença ela mostra que o café ele vai ser desenvolvido na parte mais quente primeiro. Então o núcleo ele sempre vai estar um pouquinho atrasado em relação ao desenvolvimento. Por isso que é importante essa linha no final ela ser bem suave também, para você conseguir desenvolver o café tanto por dentro quanto por fora. Não adianta você desenvolver por fora e por dentro ficar subdesenvolvido. Essa diferença de temperatura do núcleo para a superfície, ela só vai se inverter, só vai passar a da superfície e a do núcleo no momento que você começar a resfriar o seu café. Porque aí a temperatura ambiente vai estar fria e o seu núcleo vai estar mandando calor para fora, perdendo calor para a superfície. Essa inversão, ela chega a acontecer dentro do cilindro também, no estilo de torra que o pessoal chama de nórdico, que eles no final da torra eles desligam a chama ou diminuem bastante e chega ao ponto da temperatura que no seu cilindro está subindo, ela começa a cair. Então
o núcleo do seu café ele vai estar numa temperatura maior do que a de fora. Então a temperatura do núcleo do seu café vai estar maior do que a temperatura da superfície, e isso ainda dentro do torrador. Então esse núcleo ele vai ter um tempo um pouquinho maior para se desenvolver, sem comprometer a superfície, sem correr o risco de queimar. Isso é um estilo de torra, não quer dizer que é a melhor torra que tem, e é uma forma que eles têm de manter o café muito claro, que a torra nórdica também faz um café mais claro, e manter ele desenvolvido por dentro. E só um detalhe, a semente ela nunca vai estar gerando calor. Ela pode estar num processo exotérmico em relação ao ambiente, mas gerar calor só se ela estiver pegando fogo. E eu espero que a gente não chegue a esse ponto aqui. Então a gente conseguiu ver que a fase 1 de secagem, se a gente fizer ela muito rápida, a gente vai ter um pouco de dificuldade para manter a consistência da nossa torra, e também, se fizer muito rápido, a gente perde um pouco da homogeneidade porque as sementes começam a acelerar o processo umas antes das outras. Outra questão da velocidade excessiva é que você está construindo a pressão interna. A pressão vai estar sendo construída, vai estar mais alta, você vai ter crack muito forte. E você ter esse excesso de cracks, eu ouvi bastante o barulho do crack nesse caso, você tem um excesso de quebra na parede celular. E isso vai diminuir a sua vida em shelf life, a validade do seu café, o tempo que ele consegue ficar armazenado, mantendo os aromas dele, o sabor, vai ser um pouquinho mais curto também. E falando de defeito mais específico para a fase de secagem, tem o pitching, que ele mostra que a sua fase de desidratação foi muito rápida, foi um tempo muito curto, porque ele vai ser o vapor saindo violentamente do seu café. Ele geralmente vai passar pelo caminho mais fácil, que é o embrião, onde seria o embrião do café, que é a parte mais frágil, e vai fazer ali um pontinho. E tem também o chamuscado, que é o scorching, que é quando você está com a temperatura muito alta no seu cilindro. Geralmente quando você tem uma temperatura de lançamento agressiva, maior do que você poderia estar usando, você vai queimar literalmente a superfície do café e fazer uma marca. Então esses são alguns defeitos que a gente consegue ver na fase de secagem da torra e também no tempo total, devido à velocidade de torra, que a gente consegue ter um café com problema no desenvolvimento, um café às vezes queimado por fora e subdesenvolvido, cru por dentro, que eu acho que é um dos piores cenários, um dos piores sabores que a gente consegue ter, o queimado e o cru ao mesmo tempo. Então agora que a gente mapeou esses defeitos, a gente consegue observar eles e a gente sabe por que eles acontecem. Sabendo como eles acontecem, a gente consegue evitar eles para fazer uma torra boa. Então, só para resumir tudo, essa primeira parte de secagem, ela não vai ter influência no sabor da torra, porque ela não tem reação química acontecendo, porém, ela vai influenciar toda a nossa sequência de torra. Ela é a melhor fase que a gente tem para conseguir igualar a nossa curva de torra, para manter a consistência. É uma fase também que ela tem uma importância muito grande para evitar alguns defeitos que a gente às vezes negligencia. Ela vai influenciar economicamente na sua torra, dependendo do que você faça. E a gente viu também o que define o final da fase de secagem, que tem 3 fatores aí, que se eu perder um, eu posso me basear pelo outro. Então eu vou ter a mudança no aroma, que vai ser a redução do cheiro do café cru, do café verde, a mudança de cor, que ele vai partir do verde azulado para o amarelo, para o cor de palha, e também a demanda de energia. Eu consigo perceber, pela queda do meu delta, que está acontecendo a reação que demanda mais energia, que está acontecendo o início das reações químicas. Então, um desses isolados, dessa forma isolada, que eu tenho para definir o final, pode ser falho, mas as 3 juntas, e a gente consegue ver as 3 juntas, se tiver bastante atenção, a gente consegue definir certinho onde foi o ponto que termina essa primeira fase. Então, a partir desse ponto, que começa a fase 2, a parte de escurecimento, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Então, eu espero que quem assistiu aí até o final tenha gostado, e até o próximo.